Bom dia a todos. Olha, eu vou confessar para vocês que eu estou meio nervosa. Porque eu acho assim que, depois de já ter trabalhado assim tanto tempo no IAB e sempre levantando a bandeira de concurso, né? E ver começar a acontecer assim com a participação tão grande, eu me sinto muito mais responsável com o que eu vou falar para vocês, né? Quando eu sou convidada para uma palestra, um debate, eu sempre aceito. Depois eu fico pensando, mas o que eu tenho de novidade para dizer, né? Porque às vezes é um assunto assim que ele é tão complexo e também às vezes ele é tão simples ou tão óbvio, né? Mas eu vou fazer essa tentativa. Eu vou cobrir um pouco também o espaço do arquiteto Renato Saboia, então eu peguei algumas coisas do texto que ele trouxe, vou colocar aqui rapidamente para que a gente consiga conversar sobre isso. Eu ia dizer, pode passar, mas sou eu que passo, né? Então, do trabalho do arquiteto Saboia, nós estamos com Florianópolis com quase 500 mil pessoas, sendo que a grande Florianópolis tem se mantido nas últimas décadas sempre esses 50%. 50% em Florianópolis, 50% nos demais municípios. E a capital se caracteriza pelos serviços públicos, né, o turismo e, mais recentemente, a questão da informática. Também ele coloca que a campanha de marketing tem atraído novos moradores. Esses moradores que vêm nessa campanha de marketing é um morador com a faixa de renda mais elevada, então começa a estabelecer um novo perfil da população de Florianópolis. A questão da indústria imobiliária, que vem transformando a paisagem, e isso tudo é do texto do Renato. Ele fala também da densificação construtiva vertical e da expansão horizontal. Então, nós temos a verticalização no centro, nos centros, né, e a expansão horizontal, principalmente nas zonas balneárias. A grande a concentração populacional é nesse mapa aí onde está mais escuro, né, que é o continente e aquele triângulo central. No norte da ilha também começa a aparecer. E depois os núcleos históricos que têm ocupação dispersa e que nas discussões do plano diretor a população desses lugares continua levantando a bandeira desses lugares também com baixa densidade e baixa altura, que acho que é uma questão que a gente vai ter que discutir depois, assim, dentro do nosso âmbito profissional. A própria questão que, quem é daqui, eu acho que todos vocês conhecem, também os grandes vazios intraurbanos, interligados por rodovias municipais, nós não temos uma mancha urbana contínua, né? E aí é evidenciada a questão da porção densificada, que sofre problema de trânsito, problema de iluminação e ventilação. Nós temos casos seríssimos de construções onde não se exige o afastamento dos pisos de garagem, que estão praticamente a 1 metro de janelas de edifícios residenciais, né? E as áreas menos densificadas, que essas populações ficam cada vez mais fortemente dependentes do automóvel. Às vezes, um automóvel não é suficiente por família, na medida que até para comprar o pão tem que se pegar o carro. A questão da mobilidade é uma coisa que está muito presente também nos textos, pelo que eu conversei com o pessoal da organização, é sempre a coisa que está sendo reiterada, é o grande ponto de interrogação de como os participantes desse concurso vão resolver essa questão de mobilidade, e é agravada ainda por todo o sítio privilegiado que a gente tem, uma paisagem belíssima, mas que também dificulta muito a permeabilidade às alternativas de deslocamento. A evolução urbana que nós temos das primeiras ocupações da costa brasileira, com todo um parcelamento desses lotes do período colonial, que são frentes muito estreitas e com a profundidade que geralmente o limite chega no divisor de água, às vezes passa 1.000, 1.500 metros a profundidade desse parcelamento, e esse parcelamento se mantém até hoje reiterado pelo parcelamento irregular. Então, o que as pessoas fazem? Isso aí é uma foto do Google do Rio Vermelho, terrenos com 20 ou 30 metros, se abre uma rua, às vezes com 3 metros de largura, 1 quilômetro e meio de extensão, e vai se construindo casinha uma ao longo da outra. Enquanto elas estão esparsas, na densidade baixa, não é tão evidenciado esse problema, mas na medida que começa a ter uma casa ao lado da outra, começa a surgir problemas seríssimos, inclusive ter lugares que o caminhão de lixo tem que entrar de ré
porque ele não tem espaço para manobra. E, além do que, as conexões transversais não tem nada disso aí. Então, se a gente fizer um cálculo assim, com a densidade média ou baixa para Rio Vermelho, esse espaço comportaria 250 a 300 mil pessoas, e toda essa população desembocando nas duas vias principais. Aí foi colocada, então, a questão da localização. E aí começa alguma questão, eu vou colocar para vocês alguns trabalhos, para a gente ver essa importância do nosso papel como arquiteto, independente da escala que a gente trabalha. A gente sempre tem que trabalhar a macro, a meso e a microescala. Então, nesse caso, o Renato traz a questão da inserção desse parque tecnológico dentro do contexto da ilha. E é muito importante que os nossos estudos comecem por essa visão mais abrangente. Aí, mais um detalhe da localização, quer dizer, aqui em Florianópolis a gente tem esse privilégio, esse desafio sempre de qualquer obra, qualquer interferência, qualquer coisa está sempre muito próxima a áreas de grande fragilidade ambiental. Deixa eu voltar ali o que tinha. E aí também ele destaca a questão dos bairros que são mais próximos, que é o bairro de Itacurubi, que tem, então, esse acesso, né, da beira-mar até a Lagoa da Conceição, tem várias instituições importantes, e vem sofrendo um processo muito grande de verticalização. Embora o bairro tenha crescido bastante, o comércio e serviço está basicamente ao longo da via principal. Então, é uma via de tráfego rápido, é uma via sem calçada, é uma via de difícil travessia para o pedestre, mas o comércio ainda está instalado ali. Aí já é numa escala mais apurada a questão da área, que todos vocês já devem ter dado uma olhada nisso aí. E o outro bairro também que tem próximo ali é o João Paulo. O João Paulo, ele tem uma característica que ele é uma alça, que ele sai e entra na SC 401, então ele quase não tem tráfego de passagem, salvo assim, um grande problema na SC, mas também ela vem sendo alvo de um intenso desenvolvimento imobiliário. Foram construídos nos últimos 10 anos muitos edifícios de 8 a 12 andares de altura. A população se mobilizou e conseguiu restringir o número para 4 pavimentos. Aí também tem essa característica que acontece muito pelo interior do comércio e serviço ficar principalmente na rua principal. As diretrizes que o Renato coloca, a questão que a gente vem levantando essa bandeira, cada um no seu espaço, mas a questão da prioridade do pedestre, meios de transporte não motorizados, meios de transportes públicos e coletivos nessa ordem. A criação de interfaces permeáveis entre o espaço público e privado. Deixa eu pegar uma... Obrigada. Tanto do ponto de vista físico quanto visual, evitar fachadas cegas para os espaços públicos, respeito à escala humana na composição dos espaços abertos, públicos e privados, buscando proporções adequadas entre espaços edificados e abertos, tanto a escala vertical como horizontal. Então, essa é uma recomendação que está contida no documento que o Renato escreveu. Essa semana, ainda conversando com o João Edmundo também, que é de tempos de Dantes, né, do IAB, que a gente trabalhou junto, agora ele está no CAU, e ele disse assim: Silvia, mas quais são as novidades nisso tudo? Eu digo, a novidade é a possibilidade de agora começar a acontecer, porque esse discurso a gente já tem há uns 20 ou 30 anos, né, da questão da escala humana. Essa questão também é uma coisa que a gente está vendo na Pedra Branca e que se vê pelos estudos que dão um melhor resultado, que é o incentivo à diversidade e complementaridade de usos. Eu acho que a gente já tem a experiência daqueles planos que são o zoneamento do morar, do habitar, do trabalhar, tudo separado. A gente já tem experiência suficiente para saber o que deu certo e o que não deu certo. E esse movimento na volta para essa mescla de usos, pelo menos para a situação de Florianópolis, é uma coisa que se vê como um facilitador em termos da redução dos deslocamentos, quer dizer, na medida que cada pequena centralidade possa ter uma autossuficiência cotidiana, isso vai evitar muito deslocamento e também reduz o nível de estresse cotidiano das pessoas.
A questão do estímulo à diversidade de perfis socioeconômicos, também tem estudos que quanto mais separado for as classes sociais, maiores são as tensões entre elas. E o respeito à paisagem, atenção aos impactos decorrentes da intervenção sobre os visuais da área. Eu vou passar rapidamente para vocês alguns trabalhos em cima de reflexões que os arquitetos da cidade vêm tendo, né? E às vezes passa de uma escala que é voltada mais para o homem, depois passa para a escala mais extensa. Então, essa oficina de desenho de 94 foi a oficina que reuniu na época em torno de 80 arquitetos. Nós trabalhamos 8 dias da semana e foi uma questão assim que a gente achava que ia ser muito difícil, os arquitetos da universidade, trabalhar com o pessoal do escritório, com o órgão público, e foi um entrosamento muito bom e resultou num livrinho que o foco desse trabalho era trabalhar a escala humana da cidade. Embora muitos achem que isso não chegou a dar o resultado efetivo, como eu trabalhava no IPUF, acompanhei, eu vi que esse meio que virou de bíblia até para a campanha eleitoral, quer dizer, vários projetos depois foram desenvolvidos, inspirados nesse documento. Mas poderia ter acontecido mais coisa, fica muito em nível de intenção. Aqui são alguns desenhos que foram feitos na época. E aqui também vale um comentário, quer dizer, a gente viu que o que se foram dividido em quadrantes, a ilha, norte, sul, leste, oeste, e o quadrante oeste foi que entrou na escala maior do detalhe. Por quê? Porque a cidade já estava construída, que é o centro da cidade, é muito mais fácil a gente chegar e fazer uma intervenção e corrigir, como no caso ali embaixo é o Campeche. O Campeche era bem desocupado, ficou nas linhas mais gerais de ocupação. Então, fazendo a transposição para o condomínio, para o parque tecnológico, já dá para chegar lá e saber o que está faltando, né? Quer dizer, talvez aí a gente já consiga pensar nessa possibilidade de sugerir algumas coisas para amenizar alguns probleminhas que já vão sendo identificados lá. Esse outro trabalho aqui também é um trabalho que a gente fez um estudo, o arquiteto Enio Martins e eu, dentro do IPUF, da Via Expressa Sul. Eu trago ele não tanto para discutir o trabalho, mas isso eu vou, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar. Os engenheiros estavam fazendo estudo do sistema viário, o aterro refeito do sistema viário, e houve um momento que houve uma decisão do governador, eles pediram a mim, pedindo que os arquitetos fizessem um plano de urbanização para a área. E o que eu ouvi do engenheiro do IPUF, ele disse assim, deixa a gente decidir o projeto, e depois vocês dizem onde nós vamos plantar as florzinhas. Então, quer dizer, no entendimento do engenheiro, o arquiteto era para dizer onde devia se plantar as florzinhas. Mais grave do que isso é que, na realidade, tanto esse aterro como o aterro continental, ele é um aterro para suporte de um sistema viário, quando ele poderia ter muito mais um potencial de parque, aí nós falávamos na questão da vitrine da cidade. Então, o que se conquista, o pouco se conquista de área verde na cidade, geralmente a área residual do sistema viário. Então, essa inversão ela tem que ser dada. Aqui também entra aquela questão, quer dizer, para a gente estudar esse detalhe aí, nós pegamos, inclusive, se você ver aquele desenho menor, a paisagem, inclusive, da Pedra Branca, do Cambirela, quer dizer, tudo aquilo entendendo que era muito maior a área de recorte de análise do que simplesmente o aterro. E que, na medida que você amplia esse recorte, dava para identificar que é uma das áreas, se fechar o sistema viário principal, que está aquele impasse com a universidade, mas dentro dessa proposta é a área de maior acessibilidade da ilha, tanto do norte como do sul, como da área continental. Então, sempre que a gente amplia a área de análise do estudo, nós conseguimos identificar novas possibilidades ou novos problemas para a área. Aí também é só um detalhe do projeto. Nós conceituamos alguns segmentos, mas não é o caso. Esse foi um outro movimento, que foi a segunda oficina de desenho, já com Floripa Amanhã e o IAB, que era, então, a questão de dar um tratamento para a orla. Então, se pegou a parte central, aqui está uma foto do grupo, e se fez uma divisão de segmentos, onde cada equipe também, no movimento similar à primeira oficina, desenvolveu e detalhou projetos. Tinha alguns projetos que exigiam um investimento maior, mas tinham 2 deles
né? Que aquele ali da José Mendes, né, que você participou, né? E o outro de Coqueiros, que eram intervenções assim muito pequenas, de melhoria de calçado, tudo que até poderiam ser executados. E a gente não conseguiu patrocinador para isso. E foram feitas uma série de desenhos interessantes, sempre nessa linha do resgate da relação da cidade com o mar. O Vito e Ócio, que é esse trabalho que foi citado, que é do Instituto Silva Paz, coordenado pelo Nelson Saraiva e Michel Mitchman, também eu trago para ver assim, o que vem sendo feito no litoral de Santa Catarina. Se vocês pegarem Santa Catarina, que é um dos litorais de maior riqueza e recorte no Brasil, a intervenção antrópica ela está igualando tudo. Então, isso aí, ó, ali em cima é o Farol de Santa Marta, depois Itapema, depois, agora, ali embaixo eu não coloquei, mas eu acho que tem uma parte mais ali do balneário no sul. Então, se você pode pegar com o Google em qualquer ponto do litoral, e você vê uma produção igual, homogeneizando toda a paisagem da costa. E para esse trabalho também se estudou, inclusive, a escala continental, né? Então, vai se fazendo os recortes à escala atlântica, qual é o papel do litoral de Santa Catarina na escala atlântica, o regional entre Curitiba e Porto Alegre, estadual. Então, cada escala dessa, 5 minutos, cada escala dessa nos dá um nível de detalhe do projeto. Bom, agora eu vou passar bem correndo, porque eu só tenho 5 minutos. Mas, assim, o que eu queria colocar para vocês, o trabalho da Pedra Branca, eu acho que o grande diferencial dele, além de trazer consultores externos, sempre trabalhando com gente da cidade, foi o trabalho de charrete, que a gente chama, que são trabalhos permanentes de todos os profissionais que trabalham lá discutindo na elaboração do projeto. Qualquer escritório de arquitetura que trabalha lá, trabalha discutindo com as equipes dos outros projetos. E aí vai chegando num plano detalhado, que ele é baseado nos princípios do novo urbanismo, que quando a gente tomou contato, a gente dizia assim, nós temos que tropicalizar o novo urbanismo, quer dizer, se inspirar nesses princípios que são universais, mas trazer para uma realidade local, que é a prioridade ao pedestre, uso misto e complementaridade, diversidade de moradores, senso de comunidade, isso é uma coisa importante que está cada vez mais presente, densidade equilibrada para viabilizar comércio e serviço, sustentabilidade, existe aqui, é raro qualquer cidade brasileira que tenha um projeto de infraestrutura como a Pedra Branca tem, espaços públicos atraentes, essa relação aqui eu vejo que existe uma valor, ela não acaba com a paisagem, mas ela dá um valor maior à paisagem. Acho que a inserção da arquitetura, inclusive numa situação como no parque, ela deve ter esse cuidado. Harmonia entre a natureza e as amenidades urbanas e conectividade. Vou passar bem rápido. Esses princípios, dizem assim, a Pedra Branca é elitista, mas quando a Pedra Branca faz um recorte, ela inclui a favela Frei Damião, que nós desenvolvemos um projeto, André, Olavo, André, junto com o arquiteto Restrepo, que pode ser aplicado os mesmos princípios que foram aplicados na Pedra Branca, aplicado na Frei Damião. Tem coisas aqui, eu só estou passando os slides da palestra que a arquiteta que trabalha aqui, Angel, esteve agora na Pedra Branca e colocou, e eu preciso colocar para vocês alguns princípios. Então, aqui tem assim, ó, que eles vão trazendo, e que eu acho que isso tem que estar presente em qualquer projeto, em vez de dispersar, unir, em vez de não integrar, de segregar, integrar, convidar as pessoas a participar. Então, tem uma série de princípios que eles devem estar contidos, embutidos em qualquer conceito de projeto arquitetônico em qualquer escala. E aí, esses são 12 critérios que eu digo, às vezes, nós não precisamos nem ser arquitetos, nem especialistas para nos preocupar com essas questões. Quando se trabalha um bairro, no caso desse condomínio, é um lugar protegido de acidente, é um lugar protegido de crime, ele me protege de experiência sensorial desagradável, eu tenho espaço para caminhar, eu tenho banco para sentar, eu tenho paisagem para ver, eu tenho lugar para conversar. Então, isso vai trazendo uma dimensão humana para esse lugar. Eu tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas que trabalham lá no Parque Tecnológico. Elas se sentem muito orgulhosas de participar lá, elas sabem que é um ambiente de muita troca de informação, mas elas ficam lá de 9 a 10 horas por dia, tem opção de 2 restaurantes, e no intervalo que elas não saem pelo problema de mobilidade, eles
todos reclamaram que não tem um lugar de convivência, não tem lugar para sentar, não tem um espaço de esporte. E que é muito escuro, tem gente que sai lá à noite que é muito escuro. Então, quer dizer, quanto à localização não se discute, a proximidade com o shopping, com a universidade, tudo é bom, o ambiente de trabalho é bom, mas não se pensou na dimensão humana dentro do condomínio. Eu acho que é uma coisa para refletir nesse projeto. Eu vou ficar por aqui, fico à disposição. Obrigada.